E hoje a gente vai conhecer um pouquinho da história da cooperadora Tatiana, que está aqui conosco, abriu as portas de sua casa para nos receber. Ela atua também no Ministério de Eventos, no Sá Ardente, que é o grupo onde nós participamos, com a terceira idade. Ela também ajuda nas cantinas, nos outros departamentos, como as ornamentações, enfim. E hoje a gente veio aqui para estar conhecendo um pouquinho da história dela. Vamos apresentar agora oficialmente para vocês. Aqui está a Tatiana. Tati, me diga aí como você se sentiu quando foi a segunda convidada para participar desse projeto tão abençoado. Assim, boa noite, né? A paz do Senhor. Quando eu vi a primeira edição, eu achei muito legal, muito top. Tanto é que eu fui no teu privado, fui no privado das duas. E se gostei muito, porque eu gosto muito dessa dinâmica, dessa mudança, né? Não ficar naquela coisa rotineira, algo novo, assim, me alegra. Eu não gosto de rotina. A rotina me deixa muito cansativa, muito, sabe? Então eu gosto de mudança. Então quando eu falei com você disse, eu tava pensando em você para me escrever, eu falei, não, né? Amém, vamos lá, vamos ver o que é que vai dar. Né? Então achei maravilhoso essa ideia de você estar fazendo isso, de conhecer um pouco, porque eu acredito que cada mulher tem uma história, né? Tem algo para edificar outras mulheres, né? Como vocês me edificam, eu posso edificar vocês também. Então eu acho isso maravilhoso. Pois é. E a ideia é justamente essa, conhecer a história da outra, que muitas vezes a gente está no culto, naquela rotina, né? E a gente não sabe da vivência realmente daquela irmã. E a gente ser edificado, ser fortalecido e crer que assim como Deus operou um milagre na vida da nossa irmã, Ele pode operar na nossa vida em determinadas situações. Então a gente vai começar, Tati, a gente quer saber um pouquinho da tua história de vida, assim, tua infância, conta um pouquinho sobre teus pais, como é que foi tua adolescência, conta um pouquinho pra gente te conhecer lá desde o início. Eu não nasci no lar cristão, eu nasci no lar que acreditava em Deus, a gente não servia a outras, vamos dizer assim, outras religiões, mas também a gente não era cristão. Então eu nasci no lar assim. Mas eu acredito que eu tinha uns 10 anos quando meu tio se converteu. Foi o primeiro cristão, né, dentro da família. Não tinha nenhum, foi o primeiro. Então ali com 10 anos eu já comecei a frequentar a igreja. Posso falar o nome da igreja? Pronto, eu comecei para quadrangular, aniversário, desenhar amor, a igreja do manto, como diz, né? Ali é o pentecostalismo, quase que não saiu. Então eu fui inserida nesse ambiente, né? É algo mais que envolve mais o espiritual, o Espírito Santo, o milagre. Então, isso, a igreja mais avivada, né? A gente presenciava ali milagres, demônios sendo expulsos, né? De pessoas que estavam ali aprisionadas há muito tempo. Então eu cresci nesse ambiente, né? De ver milagres, uma igreja avivada, de ver ali discussão do demônio, de ver ali campanhas, muitas campanhas. Só que chegou um momento da minha vida que eu não quis mais saber de me envolver com a igreja. E quando eu tinha 27 anos foi que realmente, né, eu me encontrei com Cristo. E o interessante da minha conversão foi assim, eu morava aqui nesse bairro, mas só que em outra rua, e o neto da minha vizinha, ele mora na Itália, hoje ele é pastor lá. E na época que ele estava aqui, ele era aquele menino bem banda boa mesmo, como diz aí a história, né? Muita cachaça, muita mulher, essas coisas. Então ele ia voltar para a Itália, ele veio para cá todo ano, em janeiro, não só ele, mas as irmãs dele vinham para cá para aproveitar fevereiro, para aproveitar o carnaval. Então quando ele estava voltando, aí veio uma missionária, que a avó dele era cristã, da Assembleia de Deus, aqui do Recife. Então você fazia aquela oração pela vida dele, e aí vieram 2 missionários de Nova Descoberta. E oraram pela vida dele. E perguntaram se ele queria aceitar Jesus. E no momento eu estava lá também. E ele não aceitou. E eles não fizeram convite a mim. Eu mesmo que disse, eu quero. Aí olharam para mim, você quer? Eu quero. Vocês olham pela minha vida. Aí eu me ajoelhei e eles oraram por mim. Aí eles me
me deram assim uma direção, né? Você procura uma igreja mais próxima da sua casa, porque a gente não é daqui, a gente é de Nova Descoberta. Aí a própria avó do rapaz, ela indicou a igreja, porque na época não tinha Assembleia de Deus aqui perto, isso foi há 17 anos atrás, não tinha, era longe. Mas aí porque assim, tu contou que antes já ia pra igreja de mais perto encostado, né? Isso na tua adolescência. Sim. Aí tu passou quanto tempo até se reconciliar? Deixa eu ver, 15 anos. 15 anos, porque eu com 9 anos, eu fiquei até uns 12 anos. Gente, deixa eu contar um fato aqui que eu tenho que contar pra vocês, pra ficar isso registrado, porque é muito engraçado. Como eu ia muito pra esses lugares, a igreja que tinha muito negócio de expulsar demônio, de oração, aquela de corrente. Então o que é que eu fazia? Eu tinha 9, 10 anos. Quando eu chegava em casa, eu ia brincar, expulsar demônio, né, com as crianças. Isso, eu ia pro quintal de casa. Todo mundo fazia isso. A gente já fez no aniversário e a gente via, porque Tava lá. na cabeça, e tu vai pra frente, vai pra trás, vai pra frente, vai pra trás. Isso mesmo assim, a gente ia fazer a roda, em nome de Jesus, sai! E eu ficava expulsando o demônio. Aí a vizinha viu eu fazendo isso. Aí chegou pra minha mãe e fez: Zefinha, o nome da minha mãe era Zefinha, e fez: Zefinha, você tem que olhar mais pra cá, cuidado, viu? Porque sua filha pode ficar louca. Eita. Ó, a louca aqui, com Jesus, louca com Jesus, só senta. Então, com 27 anos, eu aceitei, como eu falei, fui pra uma igreja batista, missionária, só que como terminava um pouco tarde, aí me ensinaram outra igreja, que ficava na minha rua, mas eu não sabia, que era a congregacional. O estilo dela é como se fosse Uma pentecostal. não, uma presbiteriana. Sim, que é bem tradicional, né? Isso, bem tradicional, não dá glória a Deus, essas coisas. Então, e como começava cedo, de 6 e terminava de 8, e meus filhos eram tudo pequeno, né? Porque, voltando um pouquinho, minha mãe faleceu nesse meio tempo. Então eu fiquei criando meus 2 irmãos. Eu tenho 2 filhos, aí eu fiquei criando meus 2 irmãos também. Então era 4 crianças. Aí tu já tava cuidado. Eu tinha 27. Quando minha mãe faleceu, eu tinha 22. Tu já tinha teu menino mais novo também. Já tinha, ele tinha 9 meses, minha menina tinha 6 anos, minha irmã tinha 4 anos e meu irmão tinha 9 anos. Aí eu tinha 4 crianças, então pra ficar andando por esse bairro aqui, né, um pouco perigoso, com 4 crianças, entendeu? Aí eu fui pra essa igreja e fiquei um tempo, depois voltei pra Batista, que meu esposo se converteu, aí ele não se adaptou, né, com a doutrina da igreja, porque se vocês percebem, meu esposo é mais, né, que ele mais assim, então a gente foi pra Batista. E a mulher sabe, ela edifica, né? Eu peguei, fui, não queria, já estava acostumado com a doutrina, tudinho, mas Deus sabe todas as coisas. Então a gente foi, passamos 10 anos e agora a gente está na Assembleia de Deus no Guará. Eu conheci ele, eu morava em Nova Descoberta, né? Ele é policial, e eu conheci ele lá. Fui resolver um problema na delegacia, na Macaxeira, aí eu conheci ele lá. Então, depois de 3 anos que eu conheci, eu já estava com ele, já tivemos de namoro, né? Aí eu engravidei. A gente não era cristão. Aí eu engravidei do meu filho. Aí eu fui procurar um lugar, porque eu morava com a minha mãe. Nessa época eu morava com a minha mãe, com meu pai, com meus irmãos, e minha filha também. Então quando eu engravidei, eu fiz, não, agora eu engravidei. Então, eu tenho que... a história mudou, a família vai crescer, eu não tenho como ficar mais na casa da minha mãe. Aí eu procurando casa, minha prima, que agora ela não mora mais aqui, ela mora em Caruaru, ela disse: tá aqui perto da minha casa, tem casa pra alugar, tu não quer vir morar aqui não? Eu fui morar em Olinda. Eu sou nascida e criada aqui, na zona norte, aqui em Recife, né? Ali Macaxeira, Corujão, Papo, aquela coisa, Casa Amarela, Nova Descoberta, eu sou daquele povo ali. Aí eu só tenho uma coisa, vamos. Aí a gente veio aqui, a casa já tinha armário, já tinha guarda-roupa e botelho, não precisava nem comprar, eu falei, não, essa daqui mesmo. Sofri e só, porque com saudade, né? Porque eu nunca saí de perto da minha mãe, da minha família, então sofri tanta saudade, mas hoje eu vejo que foi Deus preparando. Porque quando meu filho nasceu, aí depois de 9 meses minha mãe faleceu. Então já foi Deus me
preparando, me trazendo para cá para desgarrar um pouquinho, porque quando ela partiu eu ia sentir tanto, né? E ainda ia vir mais 2 irmãos para me criar. Né? E você era jovem ainda, Sim, né? Era 20, nova, então 23 você, além de ter seus filhos, perder sua mãe, ainda tem que criar os 2 irmãos, né? Sim, sim. Então, realmente foi um preparo para assim, você saltar, você dar o seu voo e você sabe se revestir mesmo e dizer assim, agora é comigo. É verdade. E assim, sabe, uma coisa que eu também não falei, quero frisar agora, Deus, eu tenho certeza que Deus me escolheu dentro do ventre, porque quando eu tinha 4 anos de idade, minha família, como eu falei, eu não nasci no lar cristão, mas a vizinha de frente era da Assembleia de Deus, Campo do Recife, e ela falava assim no domingo, Zefinha, deixa eu levar a Tati para a escola dominical, amanhã leva. Então quer dizer que desde pequena a pessoa já me levava, né? Quando a baby foi plantada e germinou e ela cresceu. Isso, 4 anos eu já ia para a igreja, aí depois a gente se mudou desse local. Aí quando eu tinha 9 até 12 anos, meu tio se converteu, que foi o primeiro, aí ele já me levou para outro, né, lugares. Minha filha quando nasceu, porque eu demorei muito ela demorou muito para nascer, então na hora lá eu fiz um voto com Deus, eu fiz, Senhor, se minha filha nascer, eu não morrer, nem ela morrer, porque eu cheguei lá de 4h30 da manhã, ela veio nascer 8h30 da noite, ela nasceu na maternidade Barros Lima. Então eu disse, o primeiro lugar que ela vai é na igreja, e assim eu fiz, o primeiro lugar quando eu não tenho tempo do resguardo, quando saio, aí vamos ensinar, não, primeiro eu vou levar ela na igreja, vou apresentar ela e depois a gente sai por aí. Tá mostrando para as pessoas. Então, ele está nascendo quando eu apresentei ela hoje. E a Bíblia fala sobre isso, né? Que a gente tem que ensinar os nossos filhos o caminho que eles têm que andar. Sim. E quando eles ficarem grandes, quando for mais tarde, eles não vão esquecer. Mesmo que eles se desviem do caminho do Senhor, eles não vão esquecer. Sim. A Bíblia fala a respeito disso também. Então, a gente vê que a Bíblia ela se encaixa na nossa vida em todas as situações. Sim. Isso é um fato. É verdade. Aí, deixa eu te perguntar. Aqui as próximas perguntas seriam sobre tua experiência, se você tem algumas experiências profissionais, se você, assim, suas experiências de vida, alguma coisa que aconteceu, até que sim, uma experiência profissional que de repente você teve que encaixar alguma coisa da tua vivência cristã, sabe? Alguma pessoa que precisou de uma palavra, de um socorro, algum livramento, algo assim que tu tenhas para nos contar. Certo. Antes de eu vir morar aqui em Olinda, eu trabalhei, a gente chama de fábrica, mas era uma fábrica que fazia bolsas, carteira. Então eu trabalhava como costureira, foi meu primeiro trabalho. Informal, não era carteira assinada, também porque eu era de menor também. Então, mas ali eu aprendi a arte de costurar, carteira, bolsa, cinto. Então ali foi meu primeiro, né, trabalho. Aí depois que eu vim morar aqui em Olinda, eu fiz cursos, muitos cursos. Ingressei na faculdade também, fiz a faculdade de marketing, mas depois eu parei. Faltava pouco tempo para terminar, aí dei uma paradinha. Também fiz o curso técnico de eventos na Facultur, só que meu esposo, no meio tempo, ele sofreu um acidente, quebrou os 2 braços, tudo, então tive que ficar cuidando dele. E depois, quando era para voltar, eu fiquei desmotivada, né? Não quis mais voltar. Fiz curso de depilação, fiz curso de maquiagem, fiz curso de cabeleireira. Deixa eu ver o que eu fiz. Eu já fiz tanta coisa assim. Nessa área de beleza eu conheço um pouco, tá? Já trabalhei também fazendo isso. Não no salão, mas a domicílio. Já fiz isso também. Só que hoje eu não tenho mais paciência com isso, mas só assim, adoro a área de vinhos, tá? Isso eu gosto dessa área, eu gosto de vinhos, marketing, gosto também. Eventos, beleza, já vai se encaixando em tudo. Aí tem um pouquinho de experiência em cada área. Na verdade,